A cada um no nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor, Mateus capítulo 21. Mateus capítulo 21. Maravilhoso o nosso Deus. Vamos ler do 12 ao 17. Vou ler na nova versão internacional. Acompanhe na sua versão. Mateus 21, 12 a 17. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e lhes disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas estáis fazendo dela um covil de ladrões. Os cegos e os mancos aproximaram-se de Jesus no templo e Jesus os curou. Mas quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia, e as crianças gritando no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e lhe perguntaram: não estás ouvindo o que essas crianças estão dizendo? Respondeu Jesus: sim. Vocês nunca leram dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitaste louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde passou a noite. Senhor amado, que a tua palavra venha a nos vivificar. Venha, Senhor amado, a operar em nós, operar, Senhor, em cada vida. Em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. Aleluia, irmão. Jesus está aqui. E com toda a sede do coração, queremos saber o que o Senhor tem a nos dizer nesta noite. Irmãos, o apóstolo João foi o único dos evangelistas que descreveu a primeira das purificações do templo, em João capítulo 2, que é semelhante a isso aqui. Só que a primeira vez foi aquela que Jesus fez um chicote com cordéis e expulsou os vendilhões do templo. Esta aqui é a segunda purificação. A primeira foi bem no início do ministério de Jesus, logo após a água que se transformou em vinho. Essa aqui é narrada por Mateus, Marcos e Lucas, esta segunda purificação, e é o texto que nós acabamos de ler. Diga glória a Jesus. Repita comigo: a primeira ação de Jesus no templo foi de limpeza. Fala para um lado, limpeza. Glória a Deus. Porque Jesus é antipático, porque Jesus é metódico, é exigente. Por que a primeira ação de Jesus foi de limpeza? É porque Jesus quer operar, mas o que tem ali de sujeira impede a ação do Senhor. Deus não faz isso pelo simples prazer de repreender alguém, e como diz a expressão popular, ver o circo pegar fogo, faz em misericórdia. Não, faz isso porque o pecado impede a ação de Deus. Isaías 59, 2. Mas os vossos pecados, as vossas iniquidades ocultam o seu rosto de vós, para que não vos abençoe. Então o pecado se torna impedimento. O Senhor precisa retirar para assim poder operar. Repita comigo: as coisas erradas vão se acomodando em nossa vida. Este texto, irmãos, tanto serve para a igreja, se bem que, como já falamos, este conceito de templo é muito do Velho Testamento. Hoje em dia, templo somos nós. 1 Coríntios 3,16, não sabeis vós que sois o templo de Deus. Este salão é apenas lugar de reunião, como já dissemos em outra ocasião,
Como foi este salão construído só para adoração ao Senhor, ele é consagrado ao Senhor, então é um lugar que também exige reverência. Mas o conceito de templo, lugar de adorar a Deus, isso é muito do Velho Testamento. Hoje nós podemos adorar ao Senhor em qualquer lugar. Este texto serve tanto para a limpeza da igreja, coletivamente falando, quanto para uma purificação pessoal, para o Senhor operar tanto na igreja, no meio do povo, quanto na tua vida. Primeiro o Senhor precisa retirar os impedimentos. Diga glória a Jesus. As coisas erradas, elas vão se acomodando, elas vão tomando lugar na nossa vida, e se não houver uma ação brusca e emergente, essas situações vão se eternizando. Irmãos, e a nossa vida e a própria igreja de Jesus, à semelhança deste texto, pode tudo se desvirtuar. Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes transformado em covil de ladrões. Quer dizer, um desvirtuamento absurdo. Fomos feitos para uma coisa, com o passar do tempo os erros se acumulam e nós perdemos o objetivo, perdemos a razão de ser, ficamos desvirtuados. Diga glória a Jesus. Irmãos, e todo este erro, ele faz nos afastar do verdadeiro alvo, que é a oração. A minha casa será chamada casa de oração. Irmãos, quando nós falamos assim, a essência da vida do crente é a oração, tem crente que está ouvindo isso, que faz até uma cara assim, desanimada. Ai, pastor, a oração, fazem misericórdia. Isso só mostra, meu filho, o quão desviado do Senhor você está. Oração no sentido de comunhão viva com Deus, de falar e Deus responder. Irmãos, a oração no louvor, você está louvando, mas de todo o coração, e o Senhor está ministrando ao teu coração, e você está enviando este louvor, e daí torna-se um louvor em espírito. Como diz 1 Coríntios 14, eu cantarei com o espírito e também com o entendimento. Então, irmãos, a casa será chamada casa de oração. Comunhão verdadeira com o Senhor, diálogo com Deus, andar com Deus. Fala para o irmão do lado, andar com Deus. Irmãos, este é o objetivo de todas as coisas, irmãos, mas os problemas da nossa vida se instalam e nos desviam disto. Irmãos, os problemas, eles querem monopolizar a nossa atenção, e a nossa cabeça fica girando única e exclusivamente em torno deles, e nós deixamos de ser um vaso de oração, um vaso de busca na presença do Senhor. Daí precisa vir Jesus e limpar. Fala para o mundo lá do Jesus quer te limpar. Glorificado seja o Senhor. Irmãos, o que pode entrar em nossa vida e fazer tamanho estrago? Só para exemplificar, podem ser interesses pessoais. Irmãos, nós precisamos sempre estar muito sensíveis ao Senhor. Fala para o mundo do lado, você precisa ser sensível ao Espírito Santo. Você precisa ser sensível ao Espírito Santo. Diga glória a Jesus. Crente não pode andar no piloto automático. Vem para a igreja, faz as coisas do mesmo jeito, vai embora assim como se funcionasse normalmente. Não, o crente tem que ser guiado pelo Espírito Santo do Senhor. Olha o que pode acontecer, irmãos, o que pode nos desviar da verdadeira adoração. Interesses pessoais, por exemplo, alguém quer tanto manter os filhos na igreja, ou o marido, ou a mulher, e daí inventa um esquema assim dos filhos, ou o marido ou a mulher, arranjarem alguma ocupação na igreja, e a pessoa assim, faz de tudo para eles ficarem assim, bem ocupados assim, porque ele pensa assim, não, eles estando por aqui, pelo menos está bem. Ele às vezes até enxerga que nível espiritual ali está longe disso, mas é bom que eles estejam aqui. Deus não pensa assim.
Fala assim, misericórdia. Esse tipo de coisa pode ir se acumulando na igreja, chamando a ação do chicote de Jesus. Diga glória a Deus, porque, irmãos, a igreja não é o lugar de nós melhor satisfazermos as nossas pretensões pessoais. É casa de oração, é casa, lugar de ter comunhão com o Senhor. Diga glória a Jesus. Interesses pessoais, irmãos, também pode ser assim. A pessoa não consegue se sobressair em nenhuma outra área da vida, nem na área profissional, nem na área acadêmica, nem nada. Então ela concentra sua atenção no campo religioso, que é o mais afetado pelo subjetivismo. Fala assim, misericórdia. Subjetivismo quer dizer assim, fica muita margem ao eu penso ou eu acho. E daí a pessoa quer usar das coisas de Deus para a promoção, ou para a satisfação do ego, ou para a satisfação de si mesmo, ou para se sentir bem. Irmãos, a igreja não é lugar de se sentir bem, a igreja é lugar de falar com o Senhor, e muitas vezes o que Ele tem a nos dizer não vai nos fazer sentir bem no momento, depois vai produzir um fruto pacífico de justiça, como diz em Hebreus 12. Interesses pessoais, irmãos, podem ter interesses escusos também. Fala assim, misericórdia. Irmãos, na igreja, às vezes, na nossa vida cristã, podem haver interesses escusos, interesses errados. Fala do lado de novo assim, misericórdia. Irmãos, às vezes, alguém dentro da igreja não se simpatiza, ou para falar a verdade, antipatiza a si mesmo com outro, e dá um jeitinho do outro ser prejudicado. Fala assim, misericórdia. Ele conta a história não bem como foi, mas dá uma pitadinha assim, proposital. Fala assim, misericórdia. Irmãos, isso é pecado. E daí a casa do Senhor, ao invés de ser casa de oração, vira casa de política, vira casa de interesses em conflito. Irmãos, e pode haver também interesses mundanos, que podem ir se acumulando. Irmãos, a pessoa gosta das coisas do mundo, mas tem medo de sair da igreja. Então ela tenta dar um jeito de conciliar ambas as coisas. Está na igreja, mas é meio mundano. Crente Raimundo, um pé na igreja, outro pé no mundo. Fazem misericórdia. Só que a pessoa usa de um discurso espiritualoide para tentar justificar a sua ação. Mas nunca vai ser casa de oração. Nunca vai ser. Pode ser uma casa de tentativa de justificação, mas de oração nunca. Irmãos, a pessoa vai orar e não adianta. Meu amado, este sempre é o termômetro da tua vida espiritual. Diga glória a Jesus. Irmãos, às vezes a pessoa está no caminho errado e fica fazendo boas obras, e fica fazendo caridade, e fica aí visitando os doentes, e levando comida para quem precisa, etc e tal. Irmãos, às vezes isso é só ativismo, a pessoa quer se manter ocupada para não deixar a consciência falar. Porque se deixasse a consciência, gritaria. Porque a consciência da pessoa clama por Deus. Meu amado, não adianta você fazer as coisas, e quando você vai orar, você sente que tem alguma coisa errada assim, mas você não quer mexer nisso. Aí está o assunto que precisa ser tratado. Diga glória a Jesus. Irmãos, e podem também ter interesses financeiros. Aliás, era o caso aqui, gente querendo ganhar à custa das coisas de Deus, ganhar à custa das coisas religiosas. 1 Timóteo 6 diz daqueles que acham que a piedade é causa de lucro. Falam assim, misericórdia. Gente que quer ganhar dinheiro com as coisas de Deus. Irmãos, este texto aqui sempre me dá tanto temor. Temor do Senhor. Diga glória a Jesus. Temor de Deus. Irmãos, jamais teria coragem de comercializar alguma coisa
esta coisa sendo de Deus. Este texto é tão claro. Eu já vi gente tentando justificar o injustificável. Não, mas esse texto não tem explicação. Diga glória a Deus. Quer ganhar à custa das coisas de Deus. Irmãos, isto está muito em voga. Uma aplicação muito clara do texto é assim. Atualmente estão vendendo assim, sabonete ungido, sal ungido, pingente ungido, aliança ungida, relógio ungido. A imaginação vai longe. Travesseiro ungido para ter sonhos proféticos. Fazer misericórdia. Tudo vendido, lógico. Vem Jesus com um chicote. Fala para ela assim, viu? Diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, essas pessoas que vendiam, elas cobravam. Esse texto também pode falar das cobranças erradas. Diga glória a Jesus. Repita comigo, igreja não é lugar de cobrança. O que esses aqui que vendiam animais para o sacrifício, o que eles faziam? Vendiam e cobravam. E Jesus expulsou todo mundo. Irmãos, a igreja não é lugar de cobrança. Nunca se esqueça disso. Fala para um lado, nunca se esqueça disso. Porque sempre que nós tentamos fazer isto, nós não temos capacidade, não temos competência. Então, alguém está faltando, quando ele aparecer, não fique cobrando a ausência, fique feliz pela presença. Você não sabe o que está acontecendo na vida do irmão. O teu comentário, por mais que você queira vesti-lo de boa vontade, ele pode ser muito inoportuno. Diga glória a Jesus. Igreja não é lugar de cobrança. Irmãos, e Deus faz as coisas de forma muito certa. Diga glória a Jesus. Por exemplo, em casa, se é o pai ou a mãe que fala, os filhos podem achar ruim, mas foi o pai e a mãe que falou. Agora, se é um irmão que fala para o outro, daí dá um quebra-pau. Fazem misericórdia. Então, irmãos, se é para alguém falar alguma coisa na igreja, para alguém, deixe que os pastores falem. Não fale você. Diga glória a Jesus. Irmãos, comentários sobre a roupa que a pessoa está usando, sobre o modo que ela está... cuide da tua vida. Fala isso para um lado bem baixinho. Cuide da tua vida. Diga glória a Jesus. Irmãos, porque isso vira cobrança. Um fica cobrando do outro. E da igreja, que é para ser um lugar de prazer, vira um lugar de obrigação. Eu estou ali porque se não fizer isso, todo mundo fica me cobrando. Não, tudo tem que ser voluntário, espontâneo, de todo o coração, na casa do Senhor. Diga glória a Jesus. Irmãos, esse texto também fala de preço, né? Vendiam as coisas por preço. Então este texto fala de preços que não foram impostos pelo Senhor. Não foi Deus que taxou preço nos animais para o sacrifício, eram os vendilhões. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, igreja não é lugar de colocar jugo humano. Existem os preços que nós temos que pagar. Essa é uma expressão não muito própria para se dizer, mas é muito usual. Eu tenho que pagar o preço. Na verdade, o maior preço já foi pago e foi pago pelo Senhor Jesus. 1 Pedro 1, não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Diga glória a Jesus. Esse é o preço da salvação que já foi pago. Mas não é de todo errado dizer que existem certas coisas que nós temos que pagar um preço. Este preço geralmente é consagração, é renúncia. Lucas 14, 33, assim, qualquer um de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O Senhor está falando com alguém especificamente nesta noite, que é necessário renunciar. O Senhor está falando com alguém, porque este alguém colocou o coração
em coisas que não devia, e o teu coração se apegou e tem que renunciar. Renunciar, colocar no altar de sacrifício perante o Senhor. Diga glória a Jesus. Agradecido seja o Senhor. Irmãos, mas preços que são de Deus, não de homens. Diga glória a Jesus. Exemplo de coisas que nós podemos assim, por empréstimo, dizer que é um preço da parte do Senhor. Quer dons espirituais, vós que creis dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja, diz 1 Coríntios 14. Se quer, então, tem que pagar um preço, e o preço é jejum, oração, busca, vai buscar na palavra, é abandonar o pecado, é santificar-se, é conhecer mais o Senhor, aproximar-se de Deus, é ter um coração mais sensível ao Senhor. Diga glória a Jesus. Mas esse é um preço bíblico. 1 Tessalonicenses 4,10, essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. É isso que o Senhor quer de nós. O Senhor quer que sejamos mais consagrados. Consagrado quer dizer uso exclusivo de Deus. Diga glória a Jesus. Mas existem preços de homens, e nisso nós não podemos entrar. Por isso que Jesus estava expulsando aqui os vendilhões. Diga glória a Jesus. Impor coisas que não são da palavra de Deus. Exemplos mais fáceis: guardas de dias santificados, abstinências de alimentos, modas e costumes, estereótipos. Você tem que vestir assim, você tem que fazer desse jeito. Esses são preços humanos, porque a palavra de Deus não estabelece doutrina certa com base nisto. Diga glória a Jesus. Imposições de homens. Louvado seja Deus. O que está muito em voga hoje em dia é obediência quase que cega a líderes ou a esquemas eclesiásticos. Irmãos, existem igrejas que estão crescendo muito, mas à base assim de esquemas montados. Então, o pastor ministra a palavra, dessa palavra repartida com os outros, para que falem nos grupos menores, etc e tal, mas tem que falar só o que foi dito, tem que estar absolutamente dentro da cartilha, não pode sair fora, porque senão, misericórdia, fazem misericórdia. Esquemas, tudo esquematizado, tão esquematizado que não tem espaço para o Espírito Santo de Deus. Fazem misericórdia. Quando Jesus subiu para o céu, Ele deixou tudo esquematizadinho na terra, tudo. Ele não deixou nada esquematizado, absolutamente nada. Os apóstolos tiveram que receber direção do Senhor. Diga glória a Jesus. Preços humanos. Diga glória a Deus. Irmãos, e nós temos que nos livrar disso para que o Senhor possa operar. Nós vamos continuar no texto, que o Senhor tem coisa profunda a falar conosco. Então fique bem atento ao que o Senhor quer dizer a nós. Irmãos, e estes erros, eles podem se eternizar, tanto que Jesus teve que purificar o templo de Jerusalém 2 vezes. E na tua vida, quantas vezes? Pergunta para o lado assim, quantas vezes? Tem gente que mais vive no chicote do que na graça. Quantas vezes, meu filho? Pergunta para nós assim, quantas vezes? Louvado seja Deus. Irmãos, aqui Jesus expulsando, é um verbo muito forte. Em João 2 fala expulsando com um chicote. Por que usa um verbo tão forte? Porque se não é uma ação brusca do Senhor em nossas vidas, a coisa não funciona. Porque vir assim com palavrinha, com mel, não funciona. Tem que vir com uma trombeta. Diga glória a Jesus. Para o Senhor poder tirar isso, para o Senhor poder operar. O Senhor fala de algumas pessoas que estão aqui nessa noite, que já faz algum tempo que o Senhor parou de operar na tua vida, que parece que a tua vida espiritual estacionou. Você continua vindo à igreja, tudo, mas as riquezas espirituais estão estacionadas. O Senhor quer agir na tua vida e por isso o Senhor fala contigo nesta noite. Tem coisas que precisam ser arrancadas e você precisa descer.
Jeremias 18, filho do homem, desce à casa do oleiro, ali eu falarei contigo. Desce na presença do Senhor que Ele quer te mostrar. Louvado seja Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor quer operar. Quando o Senhor arranca o erro de nossas vidas, os sinais e maravilhas começam a acontecer. Irmãos, na hora nós não entendemos. Foi o que Jesus disse para Pedro em João 13: o que eu faço não entendes agora, mas entenderás depois. Diga glória a Jesus. Muito difícil entender o que Deus está fazendo na hora que Ele está fazendo. Então é necessário confiar no Senhor. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, o que aconteceu logo após Jesus ter expulsado os vendilhões do templo? O que aconteceu? Diz ali: e aproximaram-se de Jesus os cegos e os mancos, e Ele os curou. Diga glória a Deus. Repita comigo: o primeiro sinal que o Senhor começou a operar é que os necessitados se aproximam. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Mas quando na igreja a frequência começa a ser assim só com os próprios crentes, os próprios da casa, etc e tal, e a frequência fica resumida nisso, às vezes até bem frequentado, mas com os mesmos de sempre. Irmãos, isso é preocupante, porque quando o Senhor começa a operar, os necessitados aparecem, os necessitados acordam, existe uma atração irresistível. Diga glória a Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Irmãos, e o que impede que isso aconteça são os nossos pecados. Por isso que eles precisam ser tirados, para o Senhor poder trabalhar na vida de outros. Repita comigo: o Senhor quer operar na vida de muitos que necessitam. Meu amado irmão, existem muitos necessitados em muitos lugares, muitas pessoas que estão clamando, muitas pessoas que estão perdidas, e não precisa ir muito longe, não, irmãos. Nesta cidade que nós moramos, existem becos, existem valados, existem lugares horrorosos, de gente que precisa muito, irmãos, e nós ficamos só assim, em lugares familiares e lugares bonitinhos, e o melhor de nós: ai pastor, eu não quero nem saber disso, assim, para eu não ficar sofrendo. Faze misericórdia. O Senhor está sofrendo, o nosso Deus é sofredor, e o Senhor quer trabalhar nestas vidas que estão precisando. Diga glória a Jesus. Irmãos, o que impedia os cegos e os mancos de se aproximarem era o pecado dos soberbos e o pecado dos religiosos. Irmãos, nós precisamos nos humilhar, que não sejamos nós tropeço para que outros possam se achegar a Jesus. Diga glória a Deus. Que nunca seja você impedimento para a vida de alguém, nunca. Fala assim: nunca. Louvado seja o Senhor. Que nunca uma ação nossa venha a espantar os pobres, os miseráveis, os perdidos, de forma alguma. Diga glória a Jesus. Meu amado, eu tenho certeza absoluta que se Jesus estivesse em carne, nos dias da sua carne, se Jesus estivesse em carne aqui, ia ter umas 10 mil pessoas aqui dentro, talvez até descendo pelo telhado. Diga glória a Jesus. Mas seria um público bem diferente do qual você está acostumado a ver. Iam ser pessoas paupérrimas, feias, tortas, esquisitas, endemoniadas, leprosos, porque Jesus estaria aqui. Diga glória a Deus. E são esses que o Senhor quer alcançar, são esses que o Senhor está procurando, e o Senhor quer que nós sejamos vasos de misericórdia. Fala para o lado: o Senhor quer que você seja vaso de misericórdia. Glória a Deus. Irmãos, o Senhor quer falar conosco aqui. Jesus restaurou a vista dos cegos. Fala isso para o irmão do lado: Jesus restaurou a vista dos cegos.
Os olhos são muito contaminados pelo pecado, diz em 1 João 2. A visão humana é limitadíssima, 1 Samuel 16. Irmãos, a palavra do Senhor diz o seguinte, preste atenção: é possível ser inteligentíssimo, racionalmente falando, e completamente cego, espiritualmente falando. É possível ser doutor e pós-doutor na ciência humana e ser uma topeira nas coisas de Deus. Fazer misericórdia. Quer um exemplo? Saulo de Tarso, mais douto, mais entendido que ele, com mais línguas do que ele, não tinha. Mas completamente obtuso para a realidade espiritual. Diga glória a Jesus. E Jesus precisou tirar a cegueira dele para que ele pudesse enxergar alguma coisa de forma coerente nesta vida. Louvado seja o Senhor. Irmãos, e Nicodemos, que era príncipe, e Jesus disse: você tem que nascer de novo, e quem não nascer de novo não pode nem ver o reino de Deus. Irmãos, e os areopagitas de Atenas, que não se ocupavam de outra coisa a não ser ficar falando de novidades, muito entendidos, muitos filósofos na sua cultura grega, mas cegos para as coisas de Deus. Repita comigo: o Senhor quer restaurar a vista dos cegos. Irmãos, o Senhor fala nessa noite de algumas pessoas que ficaram cegas pelos acontecimentos, pelos pecados e pelos problemas, e o Senhor quer abrir os teus olhos. Fala isso para o mundo lá do Senhor, quer abrir os teus olhos. Irmãos, o Senhor me falou muito forte nessa tarde, Mateus capítulo 5, os limpos de coração verão a Deus. A purificação do coração resulta em purificação da visão espiritual. Quando o nosso coração está sujo, nós não enxergamos direito. Nós enxergamos torto, embaçado, visão suja, pelo pecado que está no coração. Diga glória a Deus. Se você está com mágoa do pai ou da mãe, você não consegue enxergar nada, porque a mágoa que você tem deles te perturba para tudo. Só os limpos de coração é que podem ver as coisas verdadeiras, eternas e transcendentes. Diga glória a Jesus. Precisa purificar o coração. Está com um problema com a mulher, está com um problema com o marido, e vem para a igreja, e dá aula para a criança, e não sei o que lá, mas não consegue enxergar nada. Meu amado, porque precisa ser purificado em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, o Senhor quer abrir a visão espiritual. Aquele rapaz, o acompanhante lá do Eliseu, de 2 Reis capítulo 6, que só enxergou os exércitos dos sírios, que eram os inimigos da época, mas o profeta orou por ele, 2 Reis 6,13, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos. E os olhos do rapaz foram abertos, ele viu os exércitos celestiais. Irmãos, isso significa o seguinte: quando o Senhor abre a nossa visão, nós enxergamos em contexto espiritual, nós conseguimos enxergar que isso é um conflito espiritual, na verdade. Nós não ficamos levando as coisas num contexto humano. Diga glória a Jesus. Isso aconteceu porque o fulano falou isso. Meu amado, quando o Senhor abrir os teus olhos, você vai ver as obras das trevas que estão por detrás disto, e você vai poder invocar o poder de Deus em verdade, e os problemas vão ser solucionados. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor precisa abrir os nossos olhos. O Senhor lhe restaurou a vista dos cegos. Após a limpeza, irmãos, do templo, os olhos dos cegos se abriram. Repita comigo: quando o Senhor abre os nossos olhos, nós enxergamos as intenções do coração. Isso é uma característica própria do Espírito, do dom de profecia, diz lá 1 Coríntios 14, é o que o Senhor quer que todos sejamos profetas. Irmãos, o profeta Eliseu, chegou a ele Ben-Hadad, que na época era apenas um dos servos do rei da Síria,
E o profeta Eliseu fixou nele os olhos, e fixou até que um outro homem se envergonhou, e o profeta começou a chorar. E Ben-Hadad perguntou para o profeta: mas por que está me orando assim? E daí o profeta disse a ele assim: eu vejo que tu has de ser rei da Síria, e eu vejo o mal que tu has de fazer ao povo de Deus. E Ben-Hadad disse assim: mas quem sou eu? Eu não sou nada, eu sou apenas um cão, sou apenas o servo do meu rei. E o profeta disse: eu vejo que tu has de ser rei da Síria. Irmãos, quer dizer, ele viu a intenção do coração, ele viu que estava dentro daquele homem, como um homem espiritual, ele não se deixou enganar. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor precisa abrir os nossos olhos. João 4: erguei os vossos olhos e vede os campos que estão brancos para a ceifa. Diga glória a Deus. Quando o Senhor liberta a nossa alma, nosso coração, nós podemos erguer os olhos para ver a necessidade. Campo branco quer dizer pessoas necessitadas, pessoas no ponto de serem salvas. Diga glória a Jesus. E nós precisamos enxergar, irmãos, quando o Senhor cura os nossos olhos, nós enxergamos as multidões com compaixão, como se fossem ovelhas sem pastor, como diz em Mateus 9,36. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor restaurou a vista dos cegos. O Senhor diz claramente nessa noite que o Senhor quer restaurar esta igreja. O Senhor quer restaurar muitas vidas aqui. Na lavada canta lá da suda harias, glória a Deus. Na canta lá suda hard conta rida harias, o Senhor quer levantar muitos que caíram. Na rada canta lá suda harias, o Senhor quer restaurar muitos que estão vivendo em opressão. Glória a Deus. O Senhor fala de pessoas que estão vivendo oprimidas. O Senhor quer restaurar a tua vida, o Senhor quer te levantar. Louvado seja Deus. Diga glória a Jesus. O Senhor quer te restaurar. Fala isso para um lado: o Senhor quer te restaurar. Glória a Jesus. Irmãos, o Senhor quer restaurar a visão desta igreja. O Senhor limpou a igreja e restaurou a vista dos cegos. O Senhor quer restaurar a visão desta igreja. Atos 26: não fui desobediente à visão celestial. Glória a Deus. Irmãos, cada um tem o dom de Deus de uma forma, outro de outra. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 7: eu queria que todos fossem como eu, mas cada um recebeu de Deus o seu próprio dom. Deus tem multiforme operação, multiforme sabedoria. Efésios 3:10. Diga glória a Jesus. E a cada um de nós, quando nos entregamos nas mãos do Senhor e nos entregamos ao serviço do Senhor, o Senhor concede uma visão a cada um de nós, visão daquilo que tem que ser feito para o reino de Deus. Irmãos, e esta visão pode ficar obscurecida, mas o Senhor nesta noite quer restaurar esta visão. Atos 26:18: para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Diga glória a Jesus. O Senhor quer restaurar a tua visão espiritual. Fala isso para o mundo do lado: o Senhor quer restaurar a tua visão espiritual. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, o Senhor quer que nós enxerguemos os Zaqueus que querem ver Jesus, que se aproximam, mas não tanto, que guardam uma distância segura, mas que precisam ser confrontados no poder do Espírito Santo. E daí eles recebem o Senhor Jesus de forma gostosa. Como diz em Lucas 19, diga glória a Jesus. Irmãos, os homens comuns enxergavam Zaqueu como um aproveitador. Jesus enxergou ele exatamente como ele era, um pecador pronto a ser salvo. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, o Senhor quer que nós enxerguemos as samaritanas, mulheres de vida perdida, mulheres de vida imoral, que o que os outros veem é apenas uma devassa.
O que Jesus viu naquela mulher, como diz em João 4? Ele viu uma mulher que na verdade tinha sede espiritual. E Jesus, a primeira coisa que disse: mulher, se tu conheceras o que te pede, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Dê uma salva de palmas. Você canta lá, Vassuda Radiais. Uma canta lá, Vassuda Radicunda, Repensinda Lavastei. Uma canta lá, Vassuda Radicunda, Reda Radiais. A mulher em João 4 foi tirar água ao meio-dia, região desértica, sol escaldante, ninguém ia naquela hora. Ela foi sozinha porque ela era mal vista na sociedade, uma mulher que já tinha tido muitos maridos. Irmãos, às vezes acontece isso com vizinha tua, mulher que já mudou de marido um monte de vezes. Todo mundo fica falando dela. Ah, essa aí não presta, essa aí não sei o quê. Às vezes é alguém do teu serviço. Mas você precisa enxergar com os olhos de Jesus. Às vezes os teus olhos carnais seriam mais um dedo a apontar à samaritana. Jesus viu exatamente o que ela queria. E aquela mulher queria Jesus. Tanto que ela recebeu Jesus na hora e se tornou missionária. Na hora, ganhou a cidade inteira para o Senhor. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor quer que nós enxerguemos as multidões que sequer têm o que comer. Jesus multiplicou pães porque o povo estava na miséria mesmo. Louvado seja o Senhor, diga glória a Jesus. O Senhor quer que tenhamos olhos que contem as ovelhas para ver a que está faltando, para ir em busca da ovelha perdida, como diz em Lucas 15. Diga glória a Deus. Irmãos, este texto ele tem um significado muito profundo que é difícil assim numa leitura superficial nós descobrirmos isto. Aqui Jesus estava em Jerusalém, o templo era em Jerusalém. Quem por primeiro conquistou a cidade de Jerusalém foi o rei Davi. A história está em 2 Samuel capítulo 5. E os habitantes originais da cidade de Jerusalém eram os jebuseus. E os jebuseus, quando Davi estava se aproximando, eles espalharam um dito afrontoso contra Davi, dizendo assim: até os mancos e cegos podem se defender de ti. Irmãos, e Davi foi lá e conquistou a cidade de Jerusalém, que era inexpugnável para a época, mas o Senhor operou poderosamente. Davi conquistou a cidade e tornou-se a cidade do grande rei, cidade com sentido profético até hoje e para sempre. Diga glória a Jesus. Mas 2 Samuel 5,5 espalhou-se um dito que Davi falou que em Jerusalém não entrariam cegos e mancos. Só que era uma frase que se espalhou muito para o contexto da época da conquista, por causa do tom jocoso utilizado pelos jebuseus. Mas ficou esse dito que em Jerusalém não entrariam os mancos e cegos. Diga glória a Jesus. Irmãos, e de repente vem chegando aqui o filho de Davi. As crianças ficaram berrando pelo templo, como foi dito ali no texto, Hosana, o filho de Davi. Porque o começo do capítulo 21 é Jesus entrando em Jerusalém e as multidões aclamando ele, né? Bendito que vem em nome do Senhor, Hosana, o filho de Davi. Irmãos, esta frase para nós hoje talvez até sem sentido, Hosana ao filho de Davi. Para o povo da época era uma frase revolucionária, podia dar até conotação política perigosíssima. Porque Hosana ao filho de Davi significava assim: este homem vai nos libertar agora de todos os nossos inimigos. Era isso que significava a frase. E para os romanos poderia significar uma frase de rebelião. Hosana ao filho de Davi. Então Jesus entrando no templo, as crianças dizendo Hosana ao filho de Davi. Irmãos, e de repente Jesus purifica o templo e quem se aproxima? Os mancos e cegos, aquele que foi dito lá 1000 anos atrás, que não haveria de entrar. Não que a palavra de Deus se contradiga, os mancos e cegos entraram, mas deixaram de ser mancos e cegos. Diga glória a Jesus. Uma palavra que lá do passado poderia ter uma conotação de proibição. Jesus transformou o sentido dessa frase numa palavra de poder. Sabe o que significa hoje isso? É a mesma coisa que dissermos assim: na igreja de Jesus os viciados não entram. Mas me deixe explicar.
Não que eles sejam proibidos de entrar, é que a partir da hora que entrarem, deixarão de ser viciados. Uma salva de palmas ao Senhor, glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Deus. Bendito seja o Senhor. Engrandecido seja para sempre o Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluias, na casa do Senhor os perdidos não ficam, porque assim que entram eles são achados pelo Senhor, eles são resgatados e restaurados, e eles assentam-se à mesa do Pai com os demais filhos. Glorificado seja o Senhor. Glória a Jesus. Senhor, nós louvamos a Ti. Hosana ao Filho de Davi, glorificado seja o Teu nome. Senhor, restaura a nossa visão, restaura, Senhor, a nossa visão como igreja, para o socorro dos necessitados, dos que precisam. Senhor maravilhoso, restaura-nos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, limpa o que está impedindo a operação do Senhor, os conceitos humanos, as ideias humanas que são erradas. Nós queremos, Senhor amado, mais de Ti, Senhor, mais de Ti. Glorificado seja o Teu nome, engrandecido seja o Senhor. Glória a Jesus, glória a Deus. Irmãos, o Senhor quer restaurar. Senhor, vai trabalhando, meu Deus, em nome de Jesus. Glorificado seja o Senhor. Glória a Deus. Aleluias. Irmãos, o Senhor fala de uma pessoa que está aqui nessa noite. Essa pessoa está procurando faz tempo, procurando um caminho a seguir. Essa pessoa já conhece ao Senhor, mas a vida de tal pessoa não está bem ordenada, a vida está muito confusa, porque o Senhor não dirige totalmente a tua vida, e você está procurando há tempos um caminho a seguir, e o Senhor mostra que Ele está abrindo uma porta bem na tua frente, e o Senhor está falando no teu interior, falando no teu íntimo, falando no teu espírito, e você vai entrar por esta porta, e a tua vida vai endireitar. Canta lá, suda rádio conta, lava suda rádio conta, rita rada hariastei, na canta lava suda rádio conta, rita harias.